Bom, gente, então vamos hoje fazer uma aula sobre o Brexit, tá? Sobre as causas que levaram ao Brexit, as discussões que existem sobre o Brexit e os efeitos, os possíveis efeitos e cenários que o Brexit pode estar produzindo aí no cenário europeu e global, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela para a gente poder seguir esses slides aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? Vamos começar aqui então. Então, olha só, gente. Primeira questão importante aqui, tá? Que a gente tem aqui do Brexit, né, que começa em 2016, é sobre as causas que levaram ao Brexit, tá? Então, vamos começar aqui lá atrás, tá? A gente sabe que desde lá de 2011 o Oriente Médio ele está vivendo lá um contexto político, né, que agora já perdeu um pouco de força, que é a Primavera Árabe, tá? E a Primavera Árabe, ela meio que varreu, em parte do Oriente Médio, antigas lideranças autoritárias que existiam ali, né? Então, por exemplo, você teve a queda de Hosni Mubarak do Egito, né? O Iêmen entra em guerra civil, tá? Na Síria, a família Assad começa a ser colocada em xeque, né? A Síria é uma coxa de retalhos, né? Cheia de etnias ali, e o governo Assad era representante de uma minoria alauíta xiita na Síria, e o governo dele começa a ser colocado em xeque, né? Você tem lá o surgimento do Estado Islâmico, que vai aumentar muito a confusão no próprio Iraque, na Síria também. Então, uma série de turbulências políticas de grande envergadura acabaram ocorrendo desde lá do norte da África, né, atingindo Tunísia, o Egito, em menor parte a Argélia, derrubando a ditadura de Muammar Gaddafi na Líbia, até lá a Península Arábica, né, atingindo até países fora do mundo árabe, né, como o próprio Irã, que teve lá um movimento de contestação muito fortes ao governo xiita iraniano. Então, uma série de turbulências políticas desembocaram, muitas vezes, em guerras civis no Oriente Médio, como o caso da Guerra Civil na Síria, a Guerra Civil no Iraque, no Iêmen, na Líbia, e, em boa parte, essas questões não foram resolvidas. O Iêmen continua em guerra, né? A Líbia, cada parte do país é controlada por um grupo político. Na Síria, a guerra civil perdeu força, mas ainda continua ocorrendo. Então, você tem muita turbulência na região. E isso aumentou a crise dos refugiados, né? A Europa vive um problema de refugiados há bastante tempo, mas por N motivos, né? Por conta de guerras na África, por conta de muita pobreza, problemas periódicos de fome, mas esses conflitos do Oriente Médio acabaram por intensificar essa crise de refugiados, tá? Vocês terem ideia de alguns dados, a população da Síria antes da guerra era de aproximadamente ali 22 milhões de habitantes, e aproximadamente 5 milhões de sírios saíram do país. A maior parte foi para países em volta em volta da Síria, para o Iraque, para o Líbano, tá? Para a Jordânia, para o Egito. Muita gente migrou para os próprios países do Oriente Médio. Mas uma parcela menor, mais numerosa, migrou para a Europa, tá? Sem falar dos outros grupos. Então, essa crise de refugiados começa a pressionar mais ainda, né, o bloco europeu. E aí você começa a ver aquelas paisagens, lá, aquelas reportagens de barcos lotados de imigrantes, refugiados, tentando entrar no mercado europeu. Lembrando, gente, que o refugiado ele é diferente de um imigrante, né? O refugiado é aquele que está com a sua vida em risco no país de origem, e que, se ele voltar para aquele país, ele pode ser assassinado, né? A vida dele está sendo colocada em risco ali. E o problema é que, se o país que está recebendo esse refugiado o reconhecer como tal, cria-se uma problemática. Por quê?
porque, segundo o tratado internacional, ele não pode ser devolvido. Se ele for reconhecido oficialmente como refugiado, ele não pode ser devolvido àquele país, por razões humanitárias. Imagina, você devolveu a pessoa para o país que ele fugiu porque a família dele tinha sido ameaçada, porque tinha uma guerra lá. Então, é um tratado chamado No Refoulement, que você não pode devolvê-lo. Tá? Então, receber refugiado, muitas vezes, é de caráter permanente, tá? Por N razões, inclusive humanitária, que é a mais importante. Então, a Europa reagiu muito mal a isso, né? Porque você começa a ter uma reação da população europeia contrária ao recebimento de mais imigrantes e mais refugiados. Fora isso, adicionado a tudo isso, a gente teve lá a crise de 2008. Imagina o bloco europeu sofrendo profundamente a crise dos subprimes, a crise da bolha, que estourou nos Estados Unidos, tá? Tendo que agora enfrentar também uma crise migratória e a crise dos refugiados. A pressão foi muito forte sobre a Europa, tá? Sem falar, gente, que essa crise econômica foi muito forte nos Estados Unidos, mas ela abalou as estruturas do capitalismo europeu também, até porque a Europa ela exporta muito para os Estados Unidos, recebe muito investimento americano, e como tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia estavam crescendo muito fortes ali na década de 2000, né, muitos países na Europa acabaram aumentando muito seus gastos públicos. À medida que as receitas dos governos subiam, os governos aumentavam seus gastos públicos, né? Porque à medida que a economia cresce, a capacidade de arrecadação fiscal aumenta. Então, o que esses governos irresponsavelmente fizeram? Foram aumentando seus gastos. Aumentava-se a arrecadação, aumentava gasto. Só que quando veio a crise, quando estourou a bolha, o consumo despencou, as receitas despencaram e muitos países europeus, como Itália, Portugal, se viram em maus lençóis, né? O rei está nu, porque ali se mostrou a debilidade das contas públicas, né? E ali se percebeu que o controle das finanças públicas por parte das instituições supranacionais europeias era um controle falho, né? O caso clássico, emblemático da Grécia, que mentiu, que alterou dados, que deu informações erradas, fraudou seus documentos para entregar às organizações supranacionais europeias do bloco europeu, e os economistas começaram a desconfiar dos dados gregos, e mais tarde se provou que eles estavam certos, que a Grécia estava mentindo, né? Mas, ao mesmo tempo, outros países também aumentaram fortemente seus gastos, e as instituições europeias falharam em coibir isso, né? Não havia mecanismos de punição. Então, tudo isso foi sendo colocado em discussão, em debate, né? E o que é pior é que, quando a crise financeira estourou, a conta, obviamente, chegou para os países mais ricos, porque eram eles que tinham capacidade financeira de cobrir os rombos dos países que tinham se endividado excessivamente, inclusive até um país rico como a Itália. E claro que, por exemplo, se o governo alemão, se o governo britânico vão ter que emprestar dinheiro para países mais pobres, esse dinheiro é público, esse dinheiro veio de impostos. É claro que as populações dos países ricos vão ter que aumentar o pagamento desses impostos, vão ter que pagar mais impostos para bancar os problemas dos países pobres. Houve muita reclamação sobre isso, né? Os contribuintes lá no Reino Unido, na própria Alemanha, foram contrários a isso, né? A Angela Merkel, né, a chanceler alemã, teve que driblar muito bem essas questões dentro do mercado alemão. E o Reino Unido foi se colocando absolutamente contrário a financiar os déficits públicos desses países mais pobres do sul da Europa, né? Então, isso foi esgarçando ali as relações do Reino Unido com o Brexit, né? E a questão da imigração dos refugiados acabou acelerando o processo, né? A gente sabe que no espaço europeu nós temos o Tratado de Schengen, que é o Tratado de Livre Circulação de Pessoas. O Reino Unido jamais assinou esse tratado, mas ele mantinha suas fronteiras abertas. Só que o fato dele não assinar o tratado, ele tinha o direito de levantar as fronteiras a hora que ele quisesse.
Não fez. Até então não tinha feito. Mas o Reino Unido era pressionado para manter suas portas abertas, para manter suas fronteiras abertas. E isso foi incomodando a população britânica, né? Foi incomodando bastante, né? Porque o Reino Unido, mal bem, é uma das principais economias do bloco europeu, e muitos imigrantes refugiados queriam migrar para a Alemanha, queriam migrar para a França, mas também para o Reino Unido, né? Uma pressão muito forte sobre o Reino Unido. E claro que houve uma reação contrária de parte da população britânica contra a pressão da UE para manter as fronteiras abertas, né? Houve ali uma discussão que cada país deveria receber uma cota de refugiados. Então, tudo isso foi esgarçando as relações entre os países do bloco, especialmente do Reino Unido com o restante do bloco. Tá? Aí, então, eu coloquei para vocês aí algumas coisas, né? Eu falei da questão dos imigrantes, refugiados, a questão econômica, e tudo isso foi culminando para o referendo, né? À medida que essas tensões iam aumentando, havia uma pressão da sociedade britânica para um referendo sobre se o Reino Unido deveria permanecer ou não no bloco da UE. Né? Isso foi ganhando força. Em 2016 faz-se o referendo e se decide pela saída do bloco. Né? Inicialmente ninguém acreditava que isso ia acontecer, mas acabou vencendo pela saída. Tá? Vou mostrar para vocês como isso dividiu a sociedade britânica. Tá? Eu tenho um mapa aqui, posso passar para vocês aqui agora, mostrando aqui como foi a votação. Tá? Então você vê, olha como a sociedade britânica ficou dividida. 51,9% votou pela saída, 48,1% votou pela permanência. Você vê que a divisão das sociedades não tem sido só nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mas em boa parte do mundo. E olha que coisa interessante, aqui a geografia ela entra forte. Né? Você vê aqui a Escócia votou pela permanência, em peso, a Irlanda do Norte votou pela permanência em peso, parte do País de Gales também, Londres votou em peso pela permanência, isso aqui é o Vale do Thames, olha só, as principais cidades inglesas que votaram pela permanência, mas o interior da Inglaterra, as cidades de menor porte, pequeno e médio porte, votaram a favor e acabaram vencendo, né, por uma margem pequena, mas acabaram vencendo. Né? Inclusive se fez até um panorama desse voto, né, foi o voto para abandonar era um voto de pessoas mais velhas, e que viviam no interior e que não dependiam tanto da União Europeia. Né? É interessante isso. Então, eu vou mostrar para vocês os dados da UE e da Alemanha e do Reino Unido, para vocês verem como essa separação, né, que pode ser litigiosa ou não, ainda não se sabe, ela vai ser tão traumática para a União Europeia quanto para o Reino Unido. Né? Então, olha só, dados aqui interessantes. O PIB da União Europeia. O PIB da União Europeia é de 17 trilhões de dólares. Tá? PIB da Alemanha, 4,3 trilhões, é o maior PIB do bloco. Tá? O PIB do Reino Unido, desculpa, 3 milhões de dólares. Você vê, o Reino Unido é a terceira economia do bloco, só perde para a Alemanha e para a França. Então, você vê, a saída do Reino Unido é traumática para o bloco. Né, uma das principais economias do bloco. Mas sair do bloco é também traumático para o Reino Unido. Ele perde ali um bloco somado a ele de 20 trilhões de dólares, e agora ele saindo, o bloco perde força, mas ele também perde acesso a esse bloco tão valioso, que é um bloco de 17 trilhões de dólares. Você vê aqui o caso da população, né? A população da União Europeia com 446 milhões, população do Reino Unido com 67 milhões. O que você está percebendo aqui? O Reino Unido ele perde o acesso a esse bloco. Perdeu acesso completamente, não, mas vai certamente sofrer algum tipo de restrição a esse bloco. Né? E, da mesma forma, a União Europeia ela perde acesso, ou parte do acesso, a um mercado importante, um mercado de 67 milhões de pessoas com um grande mercado consumidor. Né? Por exemplo, os Estados Unidos dependem muito menos do Canadá. Tá? O Canadá é uma economia importante para os Estados Unidos?
O Canadá fornece alimentos, petróleo, gás natural, minerais. Mas o Canadá tem uma população de 30 milhões de habitantes, então não é assim um grande mercado para os Estados Unidos, é um mercado importante. Os Estados Unidos dependem muito menos do Canadá do que, por exemplo, a União Europeia depende do Reino Unido. A União Europeia depende mais. O Reino Unido é uma economia mais robusta, por exemplo, que o Canadá, fazendo aí uma comparação. Tá? Então, os dois lados saem chamuscados dessa história toda. Então, eu coloquei aqui para vocês. A União Europeia é o parceiro comercial mais importante do Reino Unido. Né? Ou seja, se o Reino Unido ele sai do bloco, tá? Com quem mais a União Europeia faz comércio? É com o próprio Reino Unido. Então, você vê como o Reino Unido é importante para a UE. Tá? E, da mesma forma, o Reino Unido exporta muito para a União Europeia. Então, são duas economias que interagem muito. Essa separação vai ser certamente dolorosa. E outra coisa interessante, gente, eu coloquei aqui embaixo, as relações União Europeia e Reino Unido são de alta complexidade. Por quê? Porque elas envolvem muita coisa. Não é só comércio, tá? Olha só, envolve proteção de dados, isso é segurança, né? Envolve participação em programas nucleares, questões de segurança de alta relevância, comércio, bens e serviços, que se fala muito na imprensa, propriedade intelectual, ou seja, desenvolvimento tecnológico, né? Como é que vai ficar a questão do controle do desenvolvimento tecnológico? Contratos públicos, né? Eles têm muitos contratos públicos entre eles. Mobilidade de pessoas, como é que vai ficar a circulação de pessoas, né? Já se saiu um acordo de que os europeus vão ser bem tratados no Reino Unido, vão ser respeitados no Reino Unido, vão permanecer no Reino Unido, os cidadãos europeus e da União Europeia, e os cidadãos britânicos vão ser bem tratados na União Europeia. Esse acordo parece que vai ser fechado, né? Já está bem adiantada a discussão, mas pode ter alguns retrocessos, não se sabe ainda, né? Aviação, né? Você tem um fluxo de aviões muito forte, uma integração muito grande entre os aeroportos europeus, transporte rodoviário, energia. A Europa é uma região que importa energia para caramba. O Reino Unido, por exemplo, é um importante fornecedor de energia para a Europa. Como é que vai ficar essa questão, né? Pesca, né? Você tem ali áreas marítimas concomitantes, cooperação judicial, cooperação em política externa. Eles não têm uma política externa comum, mas há uma cooperação, né? Cibersegurança, segurança. Então, uma série de questões que ainda não se sabe como vão ser discutidas, né? Esse ano, essas discussões vão ter que ocorrer. E isso pode levar, tá, a uma série de cenários, tá? Deixa eu botar logo esses 3 cenários para vocês aqui. Olha só. A União Europeia cederá, o que muitos consideram improvável, né? Até porque a força da União Europeia é grande. Segundo cenário, que o Reino Unido não se importa se nenhum acordo for alcançado. É possível, mas se isso acontecer, o Reino Unido ele vai ter que buscar o quê, gente? Ele vai ter que buscar uma reinserção no mercado global. Ele vai ter que substituir a perda que ele teve, né, da União Europeia, do mercado na União Europeia, dos investimentos na União Europeia, com outros países. Né? Por exemplo, o governo Trump ele tem oferecido ao Reino Unido um acordo de livre comércio, mas esse acordo tem que passar pelo Congresso, que nesse momento é de maioria democrata. Né? Esse é um ano de eleição nos Estados Unidos, de eleição presidencial. É muito complicado discutir isso nos Estados Unidos esse ano. Quem garante ao Reino Unido que os Estados Unidos vão importar abertamente todos os produtos do Reino Unido? E mais importante, né, quem garante que o Reino Unido vai conseguir colocar esses produtos lá, já que a economia americana é de alta eficiência, né? E o terceiro cenário é que o Boris Johnson cederá à União Europeia e muitos acordos podem ser mantidos, né? O Reino Unido sai do bloco, mas com a permanência de alguns acordos, como, por exemplo, a tarifa externa comum, né? Acordos de cooperação em diversos setores, como eu mostrei para vocês aí, tá? Eu botei um mapa aqui, para vocês terem só uma ideia dessa integração. Olha só, isso aqui é a famosa megalópole europeia, você vê, inclui Londres. Você vê a integração que eles têm aqui, né? São economias muito integradas. Como é que você vai separar isso? É muito complicado, tá?
E aí, por fim, eu coloquei também os possíveis efeitos, né, do Brexit, tá? Para o Reino Unido, etc., para a União Europeia. Botei aqui os cenários possíveis, tá? Então, vou listar para vocês e vocês podem fazer perguntas aí depois. Então, ó, estímulos a movimentos de saída do Reino Unido na Escócia e na Irlanda do Norte. Por que a Escócia pode iniciar um movimento de saída do Reino Unido? Primeiro, que a Escócia votou em peso pela permanência. Segundo, a Escócia é um país que não tem lá um grande desenvolvimento. Depende muito do turismo, depende muito da sua agricultura e da exportação de petróleo e gás, né? Então, a Escócia, ela precisa daquela política de desenvolvimento regional da União Europeia. A política agrícola comum, será que os agricultores escoceses vão abrir mão dessa política agrícola comum? Complicado, tá? A Irlanda do Norte também precisa desse dinheiro, precisa desses investimentos, mas na Irlanda do Norte é uma outra questão. Você tem uma minoria que não é tão pequena assim na Irlanda do Norte, católica, e que tem profundos laços culturais com os católicos da Irlanda, tá? Você tem uma ideia hoje, a divisão está ali mais ou menos 55-45. 55% da população é de protestantes, que tem fortes laços com a Grã-Bretanha, e 45% da população tem fortes laços com os católicos do Sul. Como é que vai ficar isso, né? Isso pode iniciar um movimento ali de integração da Irlanda do Norte à Irlanda, com consequências imprevisíveis, tá? Sem falar que a natalidade dos católicos irlandeses do Norte é maior do que dos protestantes. Então, a médio prazo, essa população pode se tornar majoritária. Como eu falei para vocês, maior dificuldade de acesso ao Reino Unido ao mercado da União Europeia, isso pode gerar barreiras, se não houver um acordo, né? Isso pode gerar um isolamento do Reino Unido no espaço europeu. Claro que o Reino Unido vai lutar para que isso não aconteça, né? Se reorganizando, buscando novas relações comerciais, como eu coloquei aqui, com os Estados Unidos, com o Brasil. O Reino Unido está em negociações com o Brasil, Mercosul, né, com a Austrália, né, com a própria Ásia. Crise no setor agropecuário do Reino Unido, como eu falei para vocês, podem perder o acesso à política agrícola comum, que é muito forte na Europa, né? O Reino Unido pode aumentar o controle sobre suas fronteiras e vai ter maior controle sobre suas fronteiras, o que era uma reivindicação dos que queriam que o país saísse, que o reino saísse do bloco, tá? E uma última consequência que eu acho que é interessante, e a imprensa deu pouco destaque a isso, é a disputa entre as praças financeiras de Londres e Frankfurt, por ser o maior mercado financeiro europeu. Londres é a maior praça financeira europeia, o maior fluxo de finanças ocorre ali. Mas certamente a Alemanha vai tentar trazer grande parte das empresas do setor financeiro europeu para Frankfurt, tentando trazer o espólio dessa separação para Frankfurt. Então, vocês vão ver aí nos próximos anos uma crescente disputa entre Londres e Frankfurt para quem será a principal praça financeira, o principal mercado financeiro europeu, tá? Então, com isso aqui a gente encerra essa análise e estou esperando as perguntas, tá bom? Um abraço a todos.